restauração. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, que o Espírito Santo renove as alegrias do seu coração, renove suas emoções, acima de tudo, que Ele renove a sua fé nesses tempos de isolamento social. As igrejas mantêm suas portas fechadas ainda por algum tempo, mas com a graça de Deus, os corações estão abertos, as igrejas estão funcionando, espalhando em diversas residências, e a palavra do Senhor tem alcançado inúmeras famílias. Louvado seja o Senhor por isso. Quero ler aqui nesta noite o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4 ao versículo de número 9, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia! E o Deus da paz será convosco. Não há necessidade de manter um coração ansioso, ao contrário, devemos nos alegrar no Senhor e buscar no Senhor restauração para a nossa vida, renovo para o nosso coração a cada instante. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante. Convide sua família para estar junto a você nesse momento. Nós estaremos orando por sua família, orando também, agradecendo a Deus nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas e pela provisão de Deus sobre nossas vidas. Louvado seja o teu nome, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por tua obra redentora aplicada a nós. Louvado seja o Senhor por todo o plano da redenção, por teu amor, por tua misericórdia que nos tem alcançado. Louvado seja o Senhor por tua provisão sobre nós, mesmo em dias de calamidades. Ó Deus, nós apresentamos a Ti com gratidão os dízimos e as ofertas, aqueles Teus filhos que foram cuidadosos, zelosos na devolução dos mesmos, e também rogamos que o Senhor abençoe o conselho desta igreja na administração fiel desses recursos. Também rogamos, ó Pai, pelos nossos parceiros missionários, que serão contemplados também com estas ofertas, com esses valores, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça suas famílias, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, as nossas famílias, nós que aqui estamos, que o Senhor faça morada nos nossos corações. Rogamos mais uma vez pelos nossos filhos, que o Senhor, ó Deus, os visite e os livre do mal, que o Senhor os guarde, ó Deus, dessa infecção viral, que o Senhor também preserve no coração deles temor, zelo e fé, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Pai, fale conosco, nós assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos meditar na palavra de Deus, que está registrada no Salmo 126. O Salmo 126 vem com o título O Consolo para os que Choram, mas a nossa meditação eu preferi dar com o tema O Cântico da Restauração. É isso que eu vejo neste salmo. Nem sempre as coisas acontecem conforme planejamos, nem sempre elas são como esperávamos que fossem. Depois da queda, a verdade é que muitos males têm chegado à humanidade. Não sem causa, Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, disse que haveriam dias maus e seriam muitos, e nós temos passado por eles, não apenas nesse período de epidemia, mas nós temos passado ao longo das nossas vidas dias maus, dias de trevas. Esse salmo então vem nos ensinar sobre a restauração de Deus no nosso coração. Não apenas uma restauração que ficou no passado, mas uma restauração nova a cada manhã, algo novo, um milagre de Deus novo no nosso coração. Não me refiro então a apenas a restauração da salvação, uma vez que esta é única e é eficaz por toda a eternidade, mas me refiro aqui ao fato de Deus poder restaurar as nossas alegrias, as nossas emoções, restaurar nossos relacionamentos, restaurar a nossa fé, restaurar o nosso amor por Ele, e Ele pode fazer isso a cada manhã. Então eu vou ler agora o Salmo, e depois nós faremos essa meditação. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, divide esse salmo aqui em 4 partes. Primeiro ele fala de uma narrativa, dos versículos 1 e 2,
Depois ele fala do cântico, no versículo de número 3. No versículo de número 4, então, ele fala da súplica. E no versículos de número 5 e 6, ele fala da colheita. Louvado seja o Senhor. Meus amados, esse salmo foi escrito, muito provavelmente, com detalhe aí, tá, para alguns estudiosos que questionam a data da escrita, mas a sua maioria, os estudiosos mais sérios, têm datado esse salmo para um tempo depois do cativeiro da Babilônia. Ou seja, teria ele sido escrito logo que o povo retornou do cativeiro. Esse salmo, então, seria escrito após o ano 537 a.C. Certamente, Isaías havia profetizado esse tempo na nação. Capítulos 44 e 45 de Isaías, o profeta fala de Ciro, o libertador, o que seria ungido por Deus para libertar e levar o povo de volta para o seu território. Isaías também preanunciou a alegria do povo de Deus ao voltar para casa, bem como falou das nações vizinhas que iriam contemplar todos esses acontecimentos e ficariam abismadas da forma majestosa que Deus iria agir a favor do seu povo. Portanto, esse salmo é um salmo que deveria ser cantado com muita alegria no coração. O Salmo 126 é um cântico de romagem, que faz parte daquele grupo de salmos, dos cânticos de romagem, quer dizer, os cânticos que deveriam ser entoados enquanto o povo de Israel estava se dirigindo até Jerusalém para as 3 grandes festas do ano. A trajetória podia ser longa, podia durar alguns dias, e eles iam em família, alguns levando animais, e eles estavam às vezes sobre as montanhas, às vezes em desertos, às vezes à beira dos rios, e eles ao longo da caminhada deveriam entoar esse salmo com particularmente 2 propósitos. O primeiro propósito, ao ser entoado esse salmo, é para que o povo de Israel trouxesse à memória os grandes livramentos de Deus, a forma extraordinária que Deus interviu nas suas vidas e o resultado dessa intervenção, como Deus milagrosamente os tirou do cativeiro da Babilônia e permitiu que eles voltassem até o território de Israel. Esse era o primeiro propósito. O segundo propósito era para encorajar os peregrinos que estavam caminhando a clamar ao Senhor por uma nova investida de Deus sobre a vida deles. Restaura, Senhor, a nossa sorte, age mais uma vez, assim como o Senhor já agiu no passado. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez em outras ocasiões, manifesta a sua graça sobre nós. Então, pelo menos esses 2 propósitos o salmista tinha em mente ao escrever este salmo. Os peregrinos deveriam cantar este salmo, lembrando-se dos milagres, e deveriam cantar suplicando que novas coisas acontecessem sobre a vida deles. De modo que esse salmo é uma grande poesia do sorriso. Nesse salmo é como se eles estivessem vendo a providência de Deus sorrindo para eles, e então alegremente eles celebram ao Senhor. Algumas coisas que podemos aprender aqui, e eu queria dividir então esse salmo em 3 partes. Primeira delas, nos versículos 1, 2 e 3, o momento em que os peregrinos são levados a recordar do tempo passado. É o momento em que o salmista registra assim: nós ficamos como quem sonha. Deus agiu de maneira tal, quando Ele restaurou a nossa sorte, quando Ele restaurou as nossas vidas de volta à terra de Israel. As coisas foram tão extraordinárias que nós ficamos como quem sonha. É aquela ideia de que a gente diz ainda hoje um para o outro: não consigo acreditar,
Me belisca para ver se é verdade. Será que eu estou dormindo? Será que isso é um sonho? Bom, o que o salmista está dizendo é que eles estão reconhecendo que a provisão de Deus foi tão extraordinária que levou suas vidas a algo que se parecesse com um sonho, é como se fosse um êxtase, e eles não podiam acreditar que fosse real, de tamanha alegria que eles estavam. Então o versículo 2 diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Para entendermos esse versículo de número 2, nós precisamos de compreender o que está no Salmo 137. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como nós podemos cantar se nós estamos longe de casa? Como podemos cantar se nós estamos longe do templo? Como podemos cantar se nós estamos longe da igreja? Como? No tempo em que eles estiveram cativos na Babilônia, não tinha espaço para riso. O choro dominava, o pranto dominava os seus corações. Os seus instrumentos que eram utilizados no culto agora estavam pendurados no alto de um salgueiro, numa árvore, ficavam para lá parados. Não havia alegria para tocar, não havia alegria para cantar. Se assemelha muito aos nossos dias de hoje, um tempo em que nós estamos vivendo distanciamento social. É um tempo que produz também tristeza e tende a roubar a alegria do nosso coração. Então o salmista por isso escreve dizendo: olha, quando o Senhor nos trouxe de volta, nós ficamos como quem sonha. Então o louvor voltou para os nossos lábios, então a nossa boca se encheu de riso, então as coisas voltaram ao normal. E todos puderam observar isso, até os cegos puderam perceber. Ele diz assim: até as nações reconheceram que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até os cegos espirituais puderam contemplar a ação extraordinária de Deus na vida do seu povo, e então reconheceram que o Deus de Israel havia feito grande livramento na vida deles. Por isso eles estão tão alegres nos últimos dias. A alegria que havia desaparecido agora retornou. Meus queridos, o salmista deseja então que os peregrinos cantem, recordando que os dias maus acabaram, recordando que aqueles dias azedos acabaram. Agora eles estão na presença plena de Deus e podem adorar o Senhor com o máximo de alegria. Bem, nós devemos olhar para esses versos 1 e 2 e reconhecer que o Senhor fez também algo extraordinário nas nossas vidas. O Salmo 40, por exemplo, diz que o Senhor mudou a nossa sorte. Ele firmou os nossos pés quando nós estávamos num tremedal de lama, quando estávamos atolados em pecado. O Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha e nos pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse não é um tempo então de nós cruzarmos os braços, não é um tempo de lamentarmos, não é um tempo de chorarmos, mas é um tempo de reconhecermos: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Note que os peregrinos aqui estão adorando não porque eles agora tinham condições de fazer grandes coisas, mas porque Deus havia feito grandes coisas neles. Então nós não somos chamados a adorar a Deus pela oportunidade que temos de fazer alguma coisa, mas pela graça de termos recebido grandes feitos de Deus nas nossas vidas. Por isso é que nós devemos estar alegres, não porque podemos ir e vir, não porque podemos realizar e desenvolver atitudes, mas porque Deus já tem feito grandes coisas
nas nossas vidas. Esse salmo então traz grande lição para eu e você, no sentido que somos convidados aqui a recordar os feitos de Deus no passado. E por mais que estejamos atravessando uma jornada difícil, como aqueles peregrinos estavam ao ir em direção a Jerusalém, ao templo para adorar, a jornada era difícil, mas na hora da dificuldade da jornada, eles são convidados a olhar para o passado e ver: Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o versículo de número 4 nos fala da súplica: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O salmista clama a Deus aqui por uma nova restauração. Há quem diga, entre os estudiosos, por exemplo, João Calvino, ao comentar esse salmo, ele diz que a oração por restauração pode ser porque alguns dos judeus ainda continuavam no cativeiro. Alguns dos judeus, talvez por medo dos desafios da viagem do cativeiro até a terra de Israel, optaram por continuar lá. Outros, talvez por comodismo. Afinal de contas, o cativeiro não foi tão ruim assim, se você pensar humanamente. A proposta de Nabucodonosor, e nós temos estudado isso nas quartas-feiras, a proposta era a seguinte: nós vamos oferecer bom estudo, boa comida e trabalho garantido para os melhores da turma. Está lá no capítulo 1 de Daniel, né? O próprio Império Babilônico iria pagar os estudos, iria bancar a comida e iria contratar os melhores alunos após a formatura. Então, podemos dizer que o cativeiro não foi ruim, completamente ruim, economicamente e culturalmente falando. Alguns não tinham saudades de casa. Por isso, João Calvino alega que essa oração pode ser para que Deus completasse a obra de restauração, mas também ele fala de uma nova obra, porque o peregrino está sempre necessitando de algo novo da parte de Deus. Veja, a bênção de ontem não contempla as necessidades de hoje. O maná que alimentou e serviu ao povo ontem não serve hoje, e o maná de hoje não vai suprir as necessidades de amanhã. Para cada dia nós precisamos de uma nova graça da parte de Deus. Se por um lado Jesus diz: basta ao dia o seu próprio mal, por outro lado ele nos conclama a rogar da parte de Deus uma bênção nova a cada manhã. Mais uma vez, você precisa se lembrar que não é salvação, porque a salvação é eterna, mas é restauração, é renovo da parte de Deus, é renovo no coração, é renovo na fé, é renovo nas emoções, é renovo na alegria, é renovo no sorriso, é renovo nos relacionamentos. É uma nova postura de vida, especialmente em meio ao caos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor já fez no passado. Então o salmista usa aqui uma comparação singular, e ele diz assim: faça isso, Senhor, como as torrentes do Negueb. Para você entender isso, você precisa conhecer um pouco do que acontece no Negueb. O que acontece na região sul de Israel, para que o salmista usasse essa expressão? O que acontece é que nos momentos de sequidão ao longo do ano, e a maior parte do ano, o sul de Israel é um grande deserto. Nesses momentos, Deus faz com que grandes e fortes chuvas aconteçam. E essas fortes chuvas transformam da noite para o dia todo o deserto em um grande rio. O fenômeno é chamado de vadiz.
Aqueles leitos secos e sem vida, agora estão transportando grande volume de água, e por onde essas águas passam, elas vão levando vida. E o que acontece ali é que há um renovo em toda a vegetação, há um renovo na vida dos animais, através desse milagre de Deus, que Ele faz acontecer no deserto em Israel. Deus leva nova vida à sua criação, e é assim que o salmista está dizendo: ó Deus, traga um renovo do Senhor ao meu coração, traz uma nova vida a mim. Às vezes nós passamos um momento de aridez espiritual. Quem sabe o salmista estivesse atravessando esses momentos, ou quem sabe ele estivesse dizendo para os peregrinos: olha, nos momentos das dificuldades de vocês precisam suplicar que Deus faça um milagre novamente na vida de vocês, restaurando a fé, derramando o Espírito Santo e enchendo os corações mais uma vez. Acredito que é isso que o salmista está pedindo. Encha a minha vida novamente, Senhor, como o Senhor já fez no passado. Encha a minha vida novamente, derrama sobre o seu povo o verdadeiro e poderoso avivamento, amor pelo Senhor, amor pela casa do Senhor, amor pela causa do Senhor, amor pela palavra do Senhor. Em terceiro lugar, os versículos 5 e 6 nos falam do encorajamento. Depois de suplicar o renovo, o salmista no versículo 5 e 6 encoraja os peregrinos, dizendo assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Os olhos do salmista agora saem de uma circunstância que precisa de renovo e agora são dirigidos ao futuro. E agora o salmista consegue contemplar algo extraordinário da parte de Deus, que é o brotar da semente, é a segurança de que Deus vai intervir, a segurança de que Deus vai de fato trazer renovo para o seu povo. Veja que o versículo 4 e o versículo de número 5 e 6 são duas ilustrações, mas as duas querem dizer a mesma coisa. Como as torrentes no Negueb, Deus pode trazer renovo de maneira sobrenatural e imediata, instantânea. Os que com lágrimas semeiam e com júbilo ceifarão, significa que Deus pode trazer renovo de maneira lenta, árdua, cansativa, trabalhosa, com a participação do homem, mas em suma, Deus é quem vai trazer renovo. É Deus quem faz os vadis no Negueb, é Deus quem derrama torrentes de água imediatas no Negueb que levam vida, e é Deus quem faz brotar a semente do semeador. Então, em ambos os casos, Deus age. Ele pode então trazer renovo imediato, ou Ele pode trazer um renovo paulatino, de modo tal que a proposta nos versículos 5 e 6 é: não desanimem de suplicar a intervenção de Deus, não desanimem de esperar a intervenção de Deus, porque tão certo quanto um trabalhador que semeia colhe os seus feixes, assim também nós vamos experimentar o renovo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. O peregrino deveria crer nessa intervenção de Deus, deveria esperar e suplicar com grande esperança, ainda que seus olhos estivessem marejados de água por causa da circunstância presente, ainda que os desafios presentes trouxessem muito choro e dor, o coração devia estar cheio de esperança, entendendo que Deus iria fazer uma nova restauração nas suas vidas. Eu quero encerrar então, meus queridos, essa meditação nossa desta noite, dizendo que esse salmo, que está falando primeiramente nos seus próprios tempos, continua falando nos dias de hoje, continua falando a mim e a você,
e ele nos convida a tratar os milagres do passado como medidas de segurança para o nosso futuro. Ou seja, ele nos convida a olhar para trás e ver as grandes intervenções de Deus na nossa vida e também no seu povo, e tê-las como garantia, firme fundamento para os nossos dias futuros. Devemos olhar então agora, nesse presente, os lugares secos como grandes rios em potencial. Devemos olhar agora o trabalho árduo e semear a boa semente na segurança de que Deus vai trazer grandes frutos para as nossas vidas. Esse salmo fala da alegria da restauração. Esse salmo fala da alegria experimentada pelo povo de Israel. E isso nos convida então a expressarmos a nossa alegria pela maior de todas as restaurações que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Então não nos convém ficar nesse tempo de distanciamento social, não nos convém ficar lamentando, choramingando, gungunando, uma palavra que aprendi esses dias. Não nos convém ficar gungunando. Pelo contrário, nos convém encher a boca de riso, encher a língua de júbilo e celebrar a Deus, cantar junto em família. Quanto tempo tem que você não adora ao Senhor aí na sua casa? Esses momentos de culto e os hinos que cantamos aqui é para que você tenha a oportunidade de louvar a Deus junto com a sua família. Então louve ao Senhor pelas grandes intervenções dele sobre sua vida. Mas esse salmo também nos ensina que Deus pode fazer um milagre novo a cada dia. Esse salmo nos ensina que nós devemos buscar da parte de Deus uma intervenção, uma restauração para o nosso coração. Portanto, suplique a graça de Deus sobre você. Se o seu coração já está pesaroso, se não há mais sorriso nos lábios, se já faz tanto tempo que você está em casa sentindo falta do templo, sentindo falta do culto, sentindo falta dos irmãos, então rogue a Deus que Deus faça nesta igreja, na sua vida, na sua igreja, que Deus faça como Ele já fez no passado, e Ele traga grande restauração, e Ele traga grande alegria aos corações, em nome de Jesus. Clame por uma nova intervenção nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Por último, nós devemos ler o Salmo 126 à luz dos Evangelhos, ou com a lente dos Evangelhos. Você deve pegar então o óculos dos Evangelhos, colocá-lo, e à luz dos Evangelhos ler o Salmo. E assim você vai entender que Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. Você vai entender que Cristo fez grande restauração, que Cristo é o motivo da nossa alegria, que Cristo coloca nos lábios do seu povo um novo cântico. Você vai também entender, com a ótica dos Evangelhos, que Cristo, enfim, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então não haverá mais choro, então não haverá mais circunstâncias difíceis, então não haverá mais momentos de separação daqueles a quem amamos. Continue na sua peregrinação, continue nas suas lutas, crendo que Deus o ajudará a cada manhã, que Deus vai trazer restauração à sua sorte a cada manhã. Ore para que o Senhor derrame o seu poderoso avivamento e traga consolo e paz à sua vida, na certeza de que, no fim, nós não estaremos chorando, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo, com o seu lenço tenro, macio, estará tocando no seu rosto e enxugando dos seus olhos toda a lágrima. Este é o cântico da restauração. Que Deus abençoe seu coração e a sua família, em nome de Jesus.
Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, vamos cantar mais um cântico aqui. Nós temos hoje o irmão Daniel, o irmão Genilson, Everson, também Renata, que estão nos ajudando. Nós estaremos adorando ao Senhor com mais um dos cânticos que cantamos em nossa igreja. A missa
as alegrias, nós louvamos e exaltamos o Cordeiro de Deus que venceu e reina sobre todas as coisas e por fim enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, que é da Quarta Igreja, a você que não é da Quarta Igreja e está conosco ao longo desses cultos que têm sido transmitidos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero agradecer a equipe de música que tem nos apoiado ao longo desse tempo, também a Bruna, que tem sempre apoiado aqui, ajudando e auxiliando nas transmissões. Que Deus possa nos enriquecer com sua graça em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Ó Deus bendito e santo, nós adoramos o Senhor, agradecidos pela obra da restauração do Senhor em nossos corações, agradecidos porque a cada dia o Senhor renova sobre nós o teu cuidado, a cada dia o Senhor renova sobre nós, ó Deus, a tua paz. O Senhor traz novas alegrias para o nosso coração, o Senhor traz novas emoções à nossa vida, o Senhor renova também nosso vigor, a nossa força. Louvado, exaltado, bendito seja o teu santo e glorioso nome, ó Deus eterno. E agora, ó Pai de amor, nós apresentamos as nossas famílias a Ti, que o Senhor nos sustente ao longo desta semana, que o Senhor nos livre de homens maus, que o Senhor nos livre, ó Deus, também deste vírus, que o Senhor guarde a cada um daqueles que estão nos acompanhando, para a glória do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração e a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.